Uma das séries mais esperadas dos últimos tempos está prestes a sair e nela conheceremos um fungo muito terrível. Pior, ele existe de verdade. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre The Last of Us, que já tem data de estreia na HBO Max no dia 15 de janeiro. Muito se espera sobre essa série e muita gente ainda não conhece a história do jogo ou dos jogos. Lançado exclusivamente para o PlayStation 3 em 2013, de lá pra cá, esse jogo foi conquistando os fãs de maneira histórica, se tornando o segundo melhor jogo do ano, perdendo apenas pro GTA V. A história é muito rica, além de ter uma produção foda, com personagens fodas, com uma paisagem linda e uma trama e jogabilidade muito foda também. Por conta disso, tivemos uma sequência em 2020 tão boa quanto o primeiro. E para aproveitar esse universo incrível, teremos uma série pela HBO Max, estrelado pelo nosso querido Pedro Pascal, que fará o Joel, e a Bella Ramsey, que fará a Ellie. E é por isso que hoje eu vou falar sobre como surgiu essa infecção e como criou esse cenário apocalíptico que vamos acompanhar nessa história, que já conhecemos nos jogos e iremos conhecer numa série. E antes da gente falar sobre o fungo, vamos entender um pouco da história de The Last of Us. Em cidades completamente dominadas pela natureza, a humanidade se viu obrigada a ter que lutar pela sobrevivência por conta de uma pandemia causada por esse fungo, coisas que a gente já viu várias vezes em produções desse gênero. Joel, um sobrevivente abatido por ter perdido a sua filha nessa pandemia devastadora que acabou com a população, vive como contrabandista nesse mundo pós-apocalíptico. E ele é contratado para tirar uma garota de apenas 14 anos, chamada Ellie, de uma zona de quarentena militar. A América do Norte é altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos onde vive o restante da população que sobreviveu. No jogo, o motivo dessa pandemia que causou a destruição da humanidade é um fungo que afeta diretamente o cérebro das pessoas, chamado Cordyceps, a qual pode ser transmitida pelas clássicas mordidas ou pela inalação dos esporos desse fungo. E o mais legal nesse fungo é que ele existe de verdade e ele age exatamente dessa maneira. Mas não se preocupe não, que ele só afeta insetos. Por enquanto. Acredita-se no universo de The Last of Us, em uma evolução, esse fungo passou a afetar os seres humanos. Cordyceps é um gênero de fungo ascomiceto, que crescem principalmente em insetos e outros artrópodes. Aranha, escorpião, lagarta, esses bichos assim. Os insetos infectados por esse fungo desse gênero são levados por esse fungo a procurar locais mais úmidos, mais escuros, mais fechados para o seu desenvolvimento. O inseto fixa-se nesse lugar e o fungo começa a crescer, causando a morte do organismo do inseto. A gente vê bastante disso durante o jogo, quando a gente está em locais mais fechados e úmidos. Vê até mesmo depois que a vítima morre, pois o fungo ele continua a crescer e exalar aquela fumaça tóxica. É um gás, né, que o Joel ele precisa usar até uma máscara para passar nesses locais. A incubação desse fungo pode demorar até 3 semanas. No final do ciclo, o fungo vai lançar esporos para longe para tentar afetar outros insetos. Esse fungo é muito utilizado, né, na vida real para recursos medicinais, principalmente para pessoas que têm baixa imunidade ou com HIV. No jogo há relatos de que o infectado continua vivo, só que o fungo toma posse do controle do corpo da pessoa enquanto ela fica lá sofrendo e agonizando de dor. Agora, se ela tem consciência ou não, é um mistério. Durante o jogo, a gente lida com alguns tipos de evoluções diferentes, sendo esses os corredores. Quando ainda estão no primeiro estágio da infecção e conseguem correr atrás de pessoas e de animais, assim que notam sua presença, além de ainda manter a imagem física deles, normal. Após umas 2 semanas, mais ou menos, o fungo no cérebro começa a crescer, rompendo o tecido do rosto e danificando o córtex visual, né? Essa região aqui. Esses são considerados perseguidores. Esses são mais silenciosos, com seus sentidos auditivos mais aguçados. Após 1 ano, os infectados ficam conhecidos como os instaladores, pois além de ficar com a cara toda coberta pelo fungo, ele emite um som bem agoniante e assustador, que enquanto você joga, você fica apreensivo. Por vários anos, o fungo cobre completamente o corpo do infectado, e esses são bem mais fortes que os normais, porém nojentos e sendo chamados de vermes. Além disso, eles podem remover partes do seu próprio corpo e usar para arremessar como se fossem bombas que expelem e liberam esses poros.
Cai logo! Quando o infectado que está no processo de se transformar num verme habita locais mais úmidos, o fungo passa por uma mutação, fazendo que um aglomerado de poros cresça na região da cabeça e dos ombros. Os tão chamados tropegos são menores, menos fortes, né, que os vermes. E também não possuem boca, ou seja, eles não podem morder, mas ainda assim eles são perigosos, pois eles expelem tipo um ácido no corpo deles. E por fim, o mais aterrorizante e esquisito, que provavelmente não vai aparecer nessa primeira temporada, já que ele foi surgir apenas no segundo jogo, é o Rei dos Ratos. Quando os infectados são mantidos em cativeiros em um centro de hospital por 24 anos, ela se desenvolve com essas características toda esquisita e grotesca, além de ter habilidades, né, semelhantes às outras espécies de infectados, ou seja, ele é bem forte. Imagino que por conta de muita interferência humana, esse fungo se tornou cada vez mais forte e resistente, e provavelmente foi assim que ele evoluiu e passou a afetar os seres humanos. No jogo, acredita-se que a única pessoa que esteja imune a esse fungo seja a Ellie, pois o fungo deve ter passado por uma leve mutação junto com ela, e Joel vai tentar levar ela até uma organização para tentar estudar, né, uma possível cura. E é claro, não será fácil, pois eles vão enfrentar muito perigo, muita gente violenta nessa aventura, além desses infectados que já são perigosos demais. Eu realmente estou ansioso para a série, pois o jogo é incrível e eu conheço a HBO, sei que eles vão fazer um trabalho foda. Lembrando, gente, a linguagem de um filme e de um jogo são completamente diferentes, ou seja, estejam preparados para qualquer tipo de adaptação que pode vir nessa série. E vamos tentar assistir sem depender da história do jogo, torcendo para que ela funcione sozinha. E aí, será que esse fungo um dia vai evoluir e afetar os humanos? Comenta aqui se estão ansiosos para essa série ou se já jogaram The Last of Us. Eu mesmo não vejo a hora de poder ver toda essa adaptação e obviamente trarei vídeos sobre cada episódio aqui. Por conta disso, se inscrevam no canal se puderem, né, para não perder os próximos vídeos. Deixem o like aqui que me dá uma força muito grande. E para quem quiser, me siga nas redes sociais. Lá eu falo bastante sobre filme, série, comento um pouco do meu dia a dia e converso com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau!